Nem tudo deve ser consagrado a Deus. Seja bem-vindo à nossa quinta aula, Objetos Amaldiçoados. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26 diz o seguinte: não meterás abominação na tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela é. Detestarás e de toda a abominação, porque anátema é. O texto adverte: ei, não leve para dentro da sua casa aquilo que foi dado para outros deuses. Para Deus, tudo isso é amaldiçoado. A palavra anátema significa condenado. Querido, não santifique aquilo que Deus amaldiçoou. E não amaldiçoe aquilo que Deus santificou. Josué, capítulo 6, conta a história que Deus mandou ele ir para a guerra contra a cidade de Ai. Ele fez tudo certinho. Mandou os espias, sabia que não precisava, que ia ser uma batalha fácil, sabia que não precisava mandar muitos soldados, fez tudo que ele havia aprendido para a batalha, tudo que ele havia aprendido na guerra. Mas o capítulo 7, só que Deus deu uma ordenança: não traga nada para o acampamento, porque isso pode destruir, pode não, vai destruir, trazer desgraça para o acampamento de Israel. Só que no capítulo 7 conta a história que Acã trouxe da batalha de Ai capa, prata e ouro e provocou a derrota e a humilhação na batalha. Isso mesmo, eles não só perderam uma guerra que era para ser uma guerra fácil. Josué estava acostumado com grandes batalhas. A batalha de Ai da cidade de Ai era uma batalha fácil, mas ele perdeu por causa da desobediência e porque ele trouxe objetos que Deus amaldiçoou e condenou. Queridos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele trouxe capa, ouro e prata. Aí você pode pensar o seguinte: o que é que tem a ver? Simples, Deus não quer. Nós temos que parar de achar que Deus é nosso mordomo, parar de achar que Deus é nosso garçom, que nós colocamos ele em uma caixa, que a gente vai só orar, ele vai abrir as comportas do céu, vai mandar, vai cair as bênçãos e vai cair os bênçãos. Não, querido, o mundo é espiritual, ele obedece lei. Deus é fiel à sua palavra, ele não passa por cima da sua palavra, nem por mim, nem por você. Ele não poupou nem Jesus, ainda mais a nós. Nós temos que nos posicionarmos em obediência, porque o mundo espiritual não me respeita. Ele não respeita você, ele respeita as leis espirituais, ele respeita o sangue de Jesus, ele respeita o nome do Cordeiro. E se nós não andarmos em obediência, estamos abrindo brechas para eles entrar na nossa vida e deixar totalmente destruída. Eles não só perderam a guerra, como eles foram humilhados por um adversário menor. Objetos amaldiçoados, eles abrem legalidade no mundo espiritual. Se você colocar em prática o que eu vou te ensinar aqui nessa aula, você pode sim estar já acabando com pelo menos 50% dos problemas espirituais de dentro da sua casa. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou dar aqui um exemplo de objeto amaldiçoado na prática. Tem um lixo dentro da tua casa. O rato entrou porque foi atraído pelo lixo. Aí você vai lá e matou o rato. Certo? Fez bem. Mas o lixo está lá. Vai entrar outro rato. O que é que você tem que fazer? Tirar o lixo. O lixo é o objeto amaldiçoado. Você vai passar o resto da sua vida expulsando o demônio de dentro da sua casa e não vai resolver enquanto você não fechar as legalidades. Se a legalidade for um objeto amaldiçoado, você vai ter que se desfazer dele. Não é para doar, não é para dar de presente, não é para botar em bazar. Objetos amaldiçoados têm que ser queimados. Quando Josué descobriu o motivo que havia perdido a guerra, ele pegou tudo aquilo e queimou. Isso mesmo, tem que ser destruído. Tem que ser queimado. Não pega a maldição que está dentro da sua casa e dê para amaldiçoar a vida de ninguém. Não é para ser doado, não é só para ser jogado no lixo, tem que ser queimado. O primeiro passo de uma limpeza espiritual é tirar o lixo. Lembre-se, na aula anterior, na aula número 4, nós vimos no versículo que tudo que liga à terra está ligado ao céu. Isso é para absolutamente tudo na nossa vida, inclusive para a batalha espiritual. A guerra a gente começa ganhando no mundo físico. No mundo físico. Não adianta você ir lá para o secreto, se acabar de orar, fazer oração de guerra, expulsar demônio, se você não tiver uma atitude de libertação. Tem que fechar as brechas. Existem várias brechas. Eu só estou citando uma. Objetos amaldiçoados é uma brecha terrível. Às vezes você até se santifica, mas aquele objeto está sendo um portal. Os demônios estão entrando na sua casa. O é dele. Ele toma posse.
Ele toma posse e diz, não é meu. Quantas vezes a gente vai expulsar um demônio de uma pessoa, de uma casa, e aí ele faz a dizer. Ele diz, o próprio demônio diz pela boca da pessoa, eu tenho direito, ele é meu, ele foi consagrado, esse objeto me pertence, ele me deu. Aí você diz, é só quebrar. Não, não é só quebrar não. Se a Bíblia está dizendo que Deus não quer, não adianta usar o nome de Jesus para quebrar, porque Deus não quer. A última palavra é a palavra de Deus. É por isso que eu estou em todas as aulas mandando você estudar a Bíblia. Nessa sexta aula, nós vamos aprender na próxima aula, Ungir a Casa. E vai ser essencial fazer essa limpeza primeiro. Então, muitos desses objetos consagrados, às vezes não foi você que consagrou. E nem sabe que está. Mas os demônios, eles gostam principalmente de presente, de artigo de decoração e de antiguidade. Você vai ter que fazer uma limpeza na sua casa. Avaliar tudo que tem dentro da sua casa. E procurar algum objeto que você desconfie que está consagrado a demônio, está sendo um portal espiritual. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Pense nisso aqui. Você já ouviu alguém colocar perfume em chiqueiro? Isso mesmo. Você já viu alguém colocar perfume em chiqueiro? Queridos, no mundo espiritual não existe meio termo. É perder para ganhar. Vai ter que se desprender desses objetos. Não importa o valor emocional que eles têm. Demônio não respeita sentimento. Ai, mas eu não vou me desligar daquele objeto, porque foi fulano que me deu no meu aniversário. Lembra aquele ex, lembra aquele filho que morreu, aquele parente que morreu. Ei, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, demônio não respeita sentimento. Demônio não respeita saudade, demônio não respeita paixão. Ao contrário, ele se alimenta de sentimento. Sentimento como amargura, depressão, ansiedade, baixa autoestima, ódio, rancor, ressentimento é alimento de demônio. Pode observar que todo mundo que sofre de depressão manifesta um sentimento desse aí. Então você vai ter que usar de novo a balança da vida. De um lado, o objeto. Do outro lado, a sua libertação. E aí, qual é a sua escolha? Aí você morre, deixa esses objetos aí dentro da sua casa e a próxima pessoa que vai para dentro da sua casa ou vai jogar fora, ou vai doar, ou vai simplesmente queimar. E aí? Vai passar o resto da sua vida sofrendo, pedindo oração, orando por um e por outro, expulsando demônio da sua casa e eles voltando. E pior, ele pode não voltar sozinho, ele pode voltar com outros. A situação ficar pior do que o que estava. É preciso tomar uma atitude. Libertação não é só oração. Libertação não é só oração. Se você veio aqui nessas aulas achando que eu vou fazer uma oração por você e você vai estar liberto, não vai estar não. Libertação é mudança de vida. A Bíblia nos ensina que é de glória em glória. Você vai ter que tomar uma atitude. Jogue todo esse lixo fora. Isso mesmo. Você vai ter que praticar renúncia. E renúncia é arma de guerra. Você vai ter que abrir mão. Você vai ter que fazer escolhas. Em nome de Jesus. E a minha oração agora nesse momento é que o Espírito Santo de Deus te conduza a fazer as escolhas certas. É que você se desprenda de tudo isso aí em nome de Jesus. Que Deus abra os teus olhos espirituais. Te mostre o que é que tem consagrado dentro da sua casa. E que você se livre desses objetos. Porque se ele foi consagrado a demônio, eu lamento muito lhe dizer. Você pode gostar desse objeto como for. Ele não é seu, ele é de Satanás. E não adianta botar a mão, tentar quebrar e consagrar a Deus, não. Se livre disso aí, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria. Amém.